gente, iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje será uma resenha desse livro que eu comprei ontem e eu terminei ele ontem. Eu demorei 4 horas para ler esse livro inteiro e agora eu vou contar para vocês o que eu achei dele. Vem comigo! Então, para quem não sabe, esse livro chama Nasce uma Mãe. Ele é da Thaís Versosa, uma atriz, e agora ela também é youtuber, ela faz vídeos pro canal do YouTube dela, que é Thaís Versosa. A ideia aqui é eu contar para vocês o que eu achei sobre o livro, tá? Bom, eu acho que vocês já devem estar imaginando que eu só amei esse livro, porque eu li ele em 4 horas, de verdade. Ele chegou ontem, ele deve ter chegado umas 10 e pouquinho, e tipo, eu comecei a ler ele e não parei mais até terminar, tá? Demorou realmente 4 horas pra ler. Mas, o que eu quero falar, o porquê que eu gostei tanto desse livro. Óbvio, gente, que eu não vou falar pra vocês o que tá escrito aqui, até porque, né, eu acho que é leitura e vocês têm que ler pra ver, né? Não vou fazer isso com a nossa amiga Thaís Versosa também, né? Tem que comprar pra ler o livro. Mas eu vou falar pra vocês as coisas que eu achei mais interessante que ela traz no livro, tá? Primeiro, que o livro, ele fala muito sobre as experiências dela, e isso é uma coisa que eu achei incrível. Ah, gente, fala aí pra mim, vocês já leram o livro? Comenta aqui se vocês leram e comenta se vocês gostaram ou não. Eu acho muito legal a gente saber se as pessoas leram e o que acharam, né? Porque pode ter uma opinião diferente da que eu vou dar agora. E pra quem estiver assistindo, é legal saber várias opiniões, como eu sempre falo pra vocês, principalmente em caso de mamães ou gestantes, como é no meu caso. É sempre muito bom você ter várias opiniões. A gente não pode, a gente vai entender que para cada mãe é de um jeito, tá? Mas ela começa contando um pouco de como foi querer engravidar e tudo mais. E aí ela entra em algumas situações de vivências dela, de como foi para ela a criação dos filhos, né? Como ela fez e o que ela usou de artimanha e de técnicas e de jeito mesmo, né? De ser mãe e que funcionou para ela e o que não funcionou também. Então, primeira coisa que eu achei legal no livro é real. E assim, de mãe pra mãe, assim, não que você, ou você que já é mãe, se você não fez igual, ok, eu acho que a gente, mesmo eu lendo o livro dela e assim, eu comprei o livro porque eu já gostava muito do conteúdo dela de vídeo e eu já achava muito legal a forma com que ela criava os filhos dela. Era uma coisa assim que eu falava assim, nossa, eu queria ser uma mãe assim, né? Quando fosse, nem tava grávida, tá? E aí, quando engravidei, resolvi comprar para ler o livro, que é um pouco mais detalhado, né? Do que está nos vídeos. Então, assim, primeiro é isso, a admiração que eu já tinha pelo jeito dela ser mãe. Então, eu queria entender um pouco mais. Fora as experiências, o que eu acho legal também que tem no livro é que de cada situação que ela conta, né, nos vários capítulos, ela chama um profissional para falar um pouco sobre isso. Então, são perguntas e respostas, ela meio que entrevista eles, ela faz as perguntas e são perguntas que a gente quer fazer, porque ela como mãe perguntou, né, então acaba sendo coisas que a gente também quer saber. E aí o profissional responde. Então, assim, você já tem duas coisas aqui. Vou deixar o livro aqui, tá, gente? Você já tem a informação de uma mãe, de como ela lidou com a situação, e você também tem a informação de um profissional. Então, você pode bater e linkar uma coisa com a outra, tá? O que eu acho mais legal da forma com que a Tata Versosa cria os filhos? Primeiro, a forma dela conversar, ela fala muito no livro que o diálogo para ela é a coisa mais importante e eu acho isso muito legal, apesar de que impactou em mim, tá, gente? Eu não sou mãe ainda, eu não sei a forma com que eu vou criar meu filho, eu sempre gosto de falar para todo mundo. Olha, eu tenho os meus gostos, né? Eu queria criar o meu filho de tal jeito, mas se eu vou conseguir, eu não sei.
porque a gente nunca sabe. Eu vejo muitas mães que planejaram e planejaram a forma de se criar os filhos e como ela ia lidar com várias situações, e no final não foi assim. E eu acho que é normal, é uma coisa que a gente não passou ainda, né? Eu não passei ainda, só quando eu passar é que eu vou saber. Por isso que eu não gosto muito nem de falar a forma como eu quero criar os meus filhos para as pessoas. É um gosto pessoal meu. Por exemplo, o jeito que ela cria é um gosto pessoal meu. Mas se eu vou conseguir fazer o que ela fez, não sei, sabe? Mas eu vou criar meu filho do mesmo jeito, tá? Então, assim, a forma com que ela fala que ela conversou muito com as crianças, eu acho muito legal. Ela no livro também dá algumas dicas que funcionou com ela, tá? Sobre algumas palavras de... Não é palavras mágicas, mas algumas frases e algumas palavras que as crianças paravam para prestar atenção, e ela foi descobrindo isso sendo mãe, né? Assim, eu achei isso muito legal. E uma coisa que eu achei legal também é que para Melinda, que é a filha dela mais velha, e para o Teodoro, são palavras diferentes para fazer a mesma coisa. Então, assim, é muito louco, né, gente? Tipo assim, cada criança é uma criança, é muito diferente, só que a forma com que você vai educar é a mesma. Isso também é a segunda coisa que eu queria falar pra vocês, que eu aprendi muito com esse livro, que foi: não é fácil educar. Gente, não é fácil criar filhos. Assim, eu já sabia que não era, mas lendo toda a disponibilidade que ela teve que ter para que os filhos dela fossem criados do jeito que ela acha que é interessante, do jeito que ela e o marido dela acha que é legal, e ela foi feliz e ela foi deu muito certo pro jeito que ela acha, tá, gente? Eu não tô aqui, e ela também não queria passar isso no vídeo pra falar qual é a forma certa de se criar. Mas o que veio pra mim lendo o livro é que, independente da forma certa com que você acha que você tem que criar um filho requer muita disponibilidade para você conseguir fazer aquilo que você planejou, entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Um exemplo básico que quase nenhuma mãe consegue fazer, né? Tipo assim, ai, meu filho não vai dormir, super polêmico, gente, pelo amor de Deus, eu não quero entrar em polêmica, eu super entendo todo tipo de mãe, tá? Mas, o meu filho, antes de você ganhar o nenê, você pensa, né? A maioria das mães pensa assim: meu filho não vai dormir comigo, ele vai dormir comigo o primeiro mês. Eu tenho mãe que nem o primeiro mês, já vai dormir direto no quarto dele, sozinho, vai dormir no berço e tal. E aí, quando o filho nasce, a maioria, gente, sei lá, acho que 100% das pessoas que eu conheço não conseguiram, tipo, e os filhos dormiram com ela, com a mãe e com o pai, né? E dormem até hoje. Então, o que eu percebi no livro foi, e que me deu esse estalo, é que a responsabilidade é mais nossa, dos pais, do que dos filhos. Entendeu? Tipo assim, o filho dormir com você vai depender mais de você do que dele. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, pra ela não foi fácil. Tudo bem, uma das crianças dormiam bem, sozinhas, e não deu trabalho. Mas não é que a criança não vai chorar e ela já dorme no berço, foi pro berço e já dormiu. Não, é uma fase de adaptação. E é uma fase de adaptação que demora dias, entendeu? Às vezes até meses pra se adaptar. Então, às vezes a mãe, ela não tem a paciência, ela tá esgotada, ou ela não quer, ou ela não consegue psicologicamente manter isso firme de que, meu filho vai dormir no berço e eu vou colocar, e ele vai se adaptar, e aí, vamos lá, vamos sofrer. Ela nem falou disso, tá, gente? É uma coisa que eu estou falando. Ela usou essa técnica para várias outras coisas que ela precisou educar os filhos dela, que é com muita paciência e falando 50 milhões de vezes a mesma coisa. Então eu vejo que, tipo assim, os pais, não só ela, como o Michel Teló também, que é o marido dela. Então, assim, os pais, eles precisam estar muito certos daquilo que eles querem de criação, e
muito difícil. É por isso que eu falo pra vocês, assim, eu tô falando agora, mas não tô nem expondo pra vocês o que eu quero e o que eu não quero. Eu dei um exemplo, tá? Eu não tô expondo porque, assim, eu não sei. Eu tenho as minhas convicções, mas se eu vou conseguir fazer o que eu planejo, eu não sei. E, assim, se eu não conseguir, eu também não vou me crucificar. Mas, é uma responsabilidade nossa. Eu entendi, sabe? Tipo assim, você precisa ser forte às vezes, você precisa entender o tempo da criança. Eu acho maravilhoso isso que ela fala, tipo, entender o tempo da criança, falar com a criança como se ela estivesse realmente entendendo e ser claro. Ela fala isso várias vezes no livro. Eu sempre tento ser clara, eu sempre tento, tipo, não ficar de mimizinho com a criança, explicar pra ela o porquê não, explicar pra ela o porquê sim, sabe? Assim, é uma coisa que, óbvio, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas que ela fala que ela sempre tentou estar calma nos momentos mais difíceis, né? Porque tem hora que a criança tá dando um show, ela tá gritando, e os filhos dela também eram assim, tá? Ainda, não sei. Mas no livro ela fala, tipo assim, dá show e grita e não sei o quê. E assim, ela manter a calma, ela continuar falando baixo. Gente, eu grito pra qualquer coisa. Eu já sou uma pessoa que fala alto. Eu acho lindo. Nossa, e eu já tinha visto ela falar sobre isso nos vídeos no canal dela. E eu ficava babando, assim. Eu ficava assim, meu Deus, como eu queria ser uma mãe assim. Mas não sei se vai dar, sabe? Porque eu já falo alto. Quem me conhece, gente, coloca aí, hashtag fala alto. Pra vocês terem uma noção de todo mundo que me conhece vai falar. Como que eu vou ser zen com a minha criança? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, às vezes muda, sabe? Mas que eu acho muito legal, eu acho muito legal, eu acho muito bacana a forma com que ela tem de lidar com a criação dos filhos dela. Uma coisa que eu acho legal vocês saberem também é que esse livro, pelo que ela fala, tá? Ela não deixa claro até quantos anos, porque ela também está aprendendo, né? Como diz o livro, nasce uma mãe. Ela não deixa claro até quantos anos, né? Ela teve de experiência das crianças, a idade das crianças, mas pelo que ela fala, dá pra entender que é mais ou menos uns 2 anos. Então, todas as fases das mamães, né? Hoje, que tem um filho antes dos 2 anos, eu acho muito bacana, porque ela dá muitas dicas de como ela conseguiu fazer algumas coisas que a gente fica tipo, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, que bacana. Tem fotos também da família dela, de situações que eles passaram em viagens, de como foi o parto, e também isso eu acho muito legal, porque das coisas que aconteceram, porque ela também planejava. Eu tô falando aqui coisas que ela fala como, tipo assim, se fosse uma coisa idealista, mas não. Ela também planejou as coisas dela de um jeito e na hora saiu de outro, tá? E aí ela conta como ela lidou com essa situação de sair do controle, não é nem do controle, mas do que ela planejava, do que ela imaginava para certos tipos de situação que toda criança passa, tá? Então teve o nascimento das crianças, ela explicou de um e de outro. Então, gente, o livro é isso. Eu acho assim, que se você gosta de livro onde é um relato de mãe, então assim, de acertos e de erros, esse livro eu super indico para vocês. Se vocês estão gravidinhas, estão perdidas, não sabem o que fazer, não sabem como lidar com as situações, eu acho que ela dá várias dicas legais. O que assusta um pouco é porque é difícil. Mas ao mesmo tempo ela fala, é difícil, mas não é impossível. Ela também tem uma entrevista do Michel Teló, que ela faz com ele, dele falando sobre as responsabilidades também de ser pai. Da mãe dela, de como foi pra mãe dela criar, então tem as duas visões de como foi ela e como foi a mãe. Ela também faz uma entrevista com a mãe. É muito legal, é muito realista e eu acho que faz muito sentido. Então, se você tem filho aí até uns 2 anos, eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito do livro e eu super indico, tá? E se vocês
Gente, eu tô agora na fase de ler livros, tá? Que estou agora com 5 meses. Então eu estou na fase de ler livros, esse foi o primeiro que eu quis, na realidade o único. Se vocês tiverem algum livro pra indicar pra mim, coloca aqui nos comentários pra eu comprar, pra eu ler, porque assim, essa é a realidade da Thaís Versosa. Isso também é muito importante eu falar pra vocês. E na hora que vocês forem ler, entendam, são realidades diferentes. E ela é muito assertiva quando ela fala, porque assim, no livro ela deixa isso muito claro, é a minha experiência e assim, ela só quer compartilhar a experiência dela, ela não dita regras, tá? Então se vocês tiverem outras mulheres que também relataram em livros como foi a maternidade, como foi a gestação e a hora de educar as crianças, deixa aqui pra mim, pra eu ler também, pra eu ver. Não muitos livros científicos, tá, gente? É livro mesmo de mãe real, que passou perrengue e aonde ela acertou e aonde ela errou. Eu acho que super vale a pena esse tipo de conteúdo e por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu li ontem e falei, meu, acho que eu preciso falar pra eles o que eu pensei sobre o livro e o que ele trouxe pra mim. Ele trouxe assim uma coisa muito possível, mas mas também me trouxe uma sensação de tipo, mano, é barra e é uma responsabilidade. E independente das características ou do jeito da criança, né? Eu sei que cada criança tem uma personalidade, não é nem jeito, eu queria falar personalidade. Independente da personalidade da criança, é a mãe e o pai que moldam elas, sabe? E elas vão ser criadas de acordo com o que acontece muito dentro de casa e do jeito que você cuida e que você se disponibiliza de tempo para criar. Enfim, é só o que eu achei do livro, tá? E aí, como que eu vou ser como mãe? Só depois que esse nenê nascer. Era isso. Comprem o livro. Quem gosta de ler sobre maternidade, quem gosta de ler sobre relatos reais, eu acho que vale super a pena. Eu acho que essa mulher, essa Thaís Versosa, ela é incrível. Eu realmente acho incrível o jeito que ela cria as crianças. O jeito que ela educa e assim, o tempo, a disponibilidade, a paciência e como ela mesma fala no livro, agora eu vou dar um spoiler, a vontade que ela tem, ela sempre quis ser mãe e ela sempre quis criar e educar as crianças. Então assim, isso também é uma coisa que eu acho que faz total diferença. Ela pega tempo, ela disponibiliza tempo pra conversar, pra educar, pra mostrar 1000 vezes a mesma coisa, pra explicar 1000 vezes a mesma coisa, pra falar baixo com as crianças, falar olho no olho, enfim, gente. Aí como que ela cria essas crianças, vocês vão ter que ler o livro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, me dá um joinha, clique no gostei, se inscrevam no canal que vai ter muito conteúdo sobre maternidade. E fora isso, vai ter outros conteúdos como receitas e muito mais que a gente ainda pode e vai fazer pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.